Na aula de hoje, nós vamos discutir as drogas antipsicóticas. Grupo de drogas bastante interessante. Mas, óbvio, não é? Pelo próprio nome, drogas antipsicóticas são drogas utilizadas no transtorno psicótico. E a pergunta é, o que é uma psicose? Então, a psicose ela é um sintoma da doença mental caracterizada pelo senso distorcido e inexistente da realidade. Os transtornos mais comuns incluem o transtorno do humor, como a depressão maior ou a mania, que é caracterizado por quadros psicóticos ou psicose induzida por quadro de substâncias, por exemplo, nos drogaditos. E aí nós vamos ter quadros demenciais com característica psicótica, nós vamos ter delírios com aspectos psicóticos, nós vamos ter transtornos psicóticos breves, nós vamos ter transtornos delirantes, nós vamos ter transtorno esquizoafetivo e a própria esquizofrenia. Eu gosto que a gente sempre reflita do que é o quadro de esquizofrenia. Então, eu acho que esse banner ele ajuda a gente do Laing, de 1955. Não é possível entender esquizofrenia sem entender o desespero. Você imagine o que é você estar percebendo algo que lhe parece real, mas que os outros dizem não ser real. Esse sofrimento é um sofrimento que o paciente esquizofrênico carrega. Inclusive quando ele tem a consciência disso. Né? A gente pode imaginar o quadro, tem alguns filmes fantásticos, como é o caso de Mentes Brilhantes, por exemplo, que eu acho interessante que vocês assistam, para que a gente se aproxime mais do entendimento do que é o quadro de esquizofrenia. Mas é claro que aqui o nosso lema não é a gente entender, entrarmos no quadro do psiquismo da esquizofrenia. Eu vou tentar fazer uma viagem básica em relação ao que é o quadro de esquizofrenia, mas na lógica do tratamento farmacológico, na lógica do arsenal farmacológico que nós temos disponível. Então, dentro da esquizofrenia, nós vamos ter quadros, professor, quadro, você está colocando aí, quadro positivo, olha só, estou colocando aí quadro positivo, existe algo positivo na esquizofrenia? Sim, veja bem, nós dizemos que sintomas positivos são aqueles que farmacologicamente, sobretudo pelas medicações tradicionais, nós conseguimos ter uma resposta melhor, nós conseguimos ter uma evolução melhor do paciente. Então, nos quadros onde o paciente apresenta o delírio, certo? Que é a percepção distorcida de uma realidade, ou seja, existe aquilo, mas ele percebe de forma diferente. Por exemplo, uma mulher ri para um rapaz, e esse rapaz entende que ela está apaixonada, ele está deturpando algo que é real. A percepção do sorriso está sendo percebida de forma deturpada de uma realidade. Ou alucinação, quando não existe algo, mas você está escutando vozes, você está vendo coisas. Agora, você imagine o que é você perceber algo de forma diferente, ou você ver ou ouvir alucinações auditivas e visuais, algo e ninguém está ouvindo, ninguém está vendo. E, evidentemente, que distúrbios de pensamento, ou de percepção de realidade. Nesses quadros, você tem uma hiperatividade dopaminérgica e nós conseguimos facilmente, até com os medicamentos tradicionais, ou convencionais, ou típicos, antipsicóticos dessa categoria, nós vamos conseguir controlar esse quadro. Já no quadro dos sintomas negativos, esses sintomas negativos, gente, ele tem uma gravidade maior por conta do quadro fisiopatológico dele e da intervenção farmacológica. Então, nesse quadro de sintomas negativos, nós vamos ter, por exemplo, o achatamento das respostas emocionais, né? A apatia, né? A alogia, que é a disfunção da comunicação, né? Restrição na fluência, na produtividade de pensamento e de fala, né? Nós vamos ter achatamento e embotamento afetivo, ou seja, alterações importantes do ponto de vista emocional. Nós vamos ter essa associabilidade, que é a redução do interesse e da interação social, o isolamento. A gente vai ter anedonia, né? Essa anedonia seria uma redução da capacidade de sentir prazer, nada lhe dar prazer, né? E a gente vai ter a volição. Aí, quando nós temos a volição, que é a redução do desejo,
da motivação, da persistência, né? Isso denota todo um quadro de gravidade do paciente. E, eventualmente, nós vamos ter associado a isso as disfunções cognitivas. E essas disfunções cognitivas, elas vão ser pontos como o déficit de memória de trabalho, a velocidade de processamento, um delay muito grande na velocidade de processamento de informações e, consequentemente, de resolução do problema. Então, esses dois quadros básicos, onde eu vou ter sintomas positivos e sintomas negativos, a gente vai tentar um pouco entender isso. Mas bora ver que, na verdade, em relação à esquizofrenia, a evolução dela farmacologicamente é relativamente jovem. Porque o desenvolvimento dos medicamentos, né, que no primeiro momento, eu tenho a classificação que ele é interessante de Daly. Ele classifica as drogas que agem no psiquismo em psicolépticos, psicoanalépticos e psicodislépticos. Ele classifica, então, psicolépticos reduzem a atividade cerebral. Aí, dentro dos psicolépticos, eles subdividem em tranquilizantes menores, que nós chamamos hoje de ansiolíticos, e tranquilizantes maiores, que nós chamamos de antipsicótico. Então, eu acho que a classificação de Daly ela ajuda a gente a compreender um pouco da importância ou da potência que são os antipsicóticos dentro da categoria de reduzir a atividade cerebral. Segundo Daly, seriam classificados como drogas tranquilizantes maiores. Então, em 1950, né, nós temos aí a primeira droga que é a clorpromazina, que marca o início. Mas, antes da clorpromazina, você tem, em 1949, o Laborite fazendo o teste com a prometazina, que é um antihistamínico. Na ideia de usar um antihistamínico no tratamento vamos dizer, de frear a atividade do paciente, de levar sono, né? Numa atividade sedante do paciente. Mas, então, em 50, né, que a gente vai ter a entrada da clorpromazina, e em 52, o Delay e o Denick, ele vai e administra a clorpromazina em pacientes e mostram como era possível de controlar esses pacientes muito mais efetivamente do que com a prometazina, né? Esse dele aí é o dele que eu estou falando, tá? Então, vejam, nesse quadro, em 1952, se percebe isso, né? E, ora, se percebe que, na verdade, a clorpromazina teria uma atividade antidopaminérgica, que é consolidada em 54 pelo Kleene, onde ele percebe a atividade neuroléptica, lembra que eu falei léptica, de redução da atividade cerebral, da reserpina, que era um antihipertensivo, mas que diminuía a atividade cerebral, porque diminui os estoques de catecolaminas, reforçando a ideia de que o que teria lá no cérebro do paciente seria uma atividade aumentada dopaminérgica, né? Isso é consolidado, então, entendendo em 1958 a entrada, que eu não botei aí no slide, mas em 1958 a entrada de um medicamento que é usado até hoje também, como a clorpromazina é usada, né? Que é o haloperidol, né? O Aldol. E ele consolidado aí com a sua atividade antagonista de receptor D2. Então, isso consolida a ação deles, principalmente associada a outros fatores, né? Como, por exemplo, o uso da cocaína, da anfetamina, que levava a crise, que propiciava crises, e, portanto, com a via adrenérgica, com a via dopaminérgica envolvida, e medicamentos que tratavam o mal de Parkinson, que freava a atividade, que freava a atividade parkinsoniana, quer dizer, que aumentava a atividade dopaminérgica na via nigrostriatal, propiciava quadros psicóticos. Então, reforçando a ideia de que eu teria uma etiologia neuroquímica ligada à hiperatividade dopaminérgica. Bom, então nós entendemos que os antipsicóticos, eles são drogas que vão ter por ação a inibição de atividade psicomotora, no caso quando o indivíduo apresenta agitação psicomotora, quadro de excitação e agitação. E a ideia, nesse caso aí, seriam as drogas que são caracterizadas com atividade sedante, calmante. E nós vamos ter as drogas que diminuem ou atenuam o quadro psicótico ligado ao delírio e à alucinação.
que aí são perigosos, porque passa da percepção de realidade ou de realidade como se fosse realidade. E aí teria a utilização das drogas chamadas de incisivas, ou antipsicóticos denominados de incisivos. E é importante que a gente entenda que eu tenho esses dois parâmetros, olha só, a possibilidade de usar uma droga sedante e usar uma droga incisiva. Droga sedante que coloca o paciente para dormir, droga incisiva que vai diminuir o quadro de alucinação e de delírio. Eu já poderia até adiantar para a gente de que a droga incisiva, a principal droga incisiva é o Fusca dos antipsicóticos. Fusca por quê? Porque o antigão funciona bem. Tem seus efeitos colaterais. Aliás, tem seus efeitões colaterais. Mas controla bem o quadro, que é o Aldol. É incisivo, essencialmente incisivo. Nós vamos ter, por outro lado, os sedantes, como é o caso da clorpromazina. Tá? Então, para entender um pouco aquela história que a gente vai ver que essa doença ela é importante. Por quê? Porque ela atinge 1% da população, gente. 1% é muita gente. É muita gente, 1%. Muita gente. Né? A gente imaginar 1% da população parece bobagem, mas coloca aí 1 milhão de habitantes. Então, a ideia da doença neuroquimicamente, eu já tinha antecipado aqui, não é? Que seria essa hiperatividade dopaminérgica, com aumento da atividade dopaminérgica. E, essencialmente, nós vamos ter duas vias aí onde vai dar problema, que é a via mesocortical e a via mesolímbica. Não se preocupe que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas essa hiperatividade mesocortical e mesolímbica estaria relacionada ao quadro esquizofrênico ou esquizoide. Muito bem. Então, a lógica seria essa da via dopaminérgica, mas hoje em dia nós percebemos que existem outros mecanismos que também estariam associados ao quadro esquizofrênico, como, por exemplo, a participação de receptores 5-HT2 ou 5-hidroxitriptamina 2, que nós vamos ter as novas drogas antipsicóticas que agem aí nesse receptor 5-HT2. Nós vamos ter o receptor 5-HT7, nós vamos ter GABA, acetilcolina, receptor glutamatérgico NMDA, nós vamos ter a própria receptores de hormônios peptídicos, como é o caso da ocitocina. Então, nós hoje evoluímos um pouco mais em relação à questão de como é gerada o quadro esquizofrênico, não só ligada ao quadro da hiperatividade dopaminérgica, mas entrando outros elementos. Mas a hiperatividade dopaminérgica é o grande marco da atividade cerebral do indivíduo esquizofrênico, com o transtorno psicótico. Bom, aqui nesse slide, nós podemos ver o quê? Aquela historinha que nós tínhamos falado sobre sintomas positivos, sintomas negativos. Sintomas positivos, eu vou ter essa hiperatividade, olha só, essa hiperatividade aqui, ó, de liberação de dopamina. E essa dopamina, ela vai estar agindo aonde, professor? Ela vai estar agindo sobre receptores D2. Receptores D2. Então, essa hiperatividade dopaminérgica lá na área subcortical, e aí eu chamo a atenção da via mesolímbica, nós teremos os sintomas positivos. Professor, sintomas positivos, reforçando, aqueles sintomas que eu tenho maior facilidade de tratar, não é? Aqueles sintomas que são mais fáceis farmacologicamente do medicamento dar conta de resolver, certo? Já os sintomas negativos, né? Nós chamamos a atenção desses sintomas negativos nesse instante, que são graves como a anedonia, que o paciente não sente prazer, né? A avolição, a redução de desejo, de vontade, coisas que eram motivacionais, que ele simplesmente perde a iniciativa de vida mesmo, né? E há um embotamento emocional. Então, nós teríamos aí uma redução da atividade dopaminérgica, uma hipoatividade dopaminérgica, né? Que é um marco importante desse paciente. Essa hiperatividade dopaminérgica marcaria esse quadro de sintomas negativos. Então, eu teria vocês estão vendo claramente aqui, ó, dá para ver, né, essa redução da liberação de dopamina nessa via, né, que seria relacionado ao pré-frontal, né? E aí nós temos envolvimento aí de receptores D1 e D2, tá?
Aqui nesse quadro, nos quadros de sintomas negativos, quem tem a melhor resposta seriam as drogas novas, ou as drogas chamadas de atípicas. Os típicos, eles têm melhor resultado nos pacientes com sintomas positivos. Tudo bem? Bom, aqui é um desenhozinho do Goodman, né? Vocês sabem que eu gosto do Goodman. É onde nós vamos ter a ação do antipsicótico, olha só. A ação do antipsicótico agindo sobre receptores pré-sinápticos, aqui, ó, o D2, para eu poder frear a quantidade de dopamina, né? E o D2 pós-sináptico também. Lembra do macete que a gente já falou aqui, o receptor D2, na grande maioria das vezes é inibitório quando eu tenho o receptor D2. E eu tenho também antipsicóticos que podem agir, alguns antipsicóticos, pegando o D1. Tá? E evidentemente que estimulantes, neuroestimulantes como anfetaminas, podem bloquear o transportador DAT, que faz a recaptação da dopamina, né, para você reempacotar e reutilizar novamente. Então, essa seria a lógica de ação de forma genérica dos antipsicóticos. Bom, então, como eu tinha falado há poucos instantes, os antipsicóticos nós vamos dividir eles em típicos e atípicos. O que seria um antipsicótico típico? Seria que tem uma ação preponderantemente sobre um eixo. Então, por exemplo, os típicos, eu vou dividir eles naquelas duas categorias que eu falei. Sedativas, mais utilizados nos pacientes com agitação, e incisivos, usados mais em pacientes que estão com alucinação e delírio. E aqui, quem seria a droga mais representante do grupo sedativo? Clorpromazina. Certo? E quem é o cara dos incisivos? A butirofenona, chamada de haloperidol, o Aldol. E nos atípicos, nós vamos ter a droga que eu tenho um carinho muito grande por ela, que iniciou a série, que é a clozapina. Mas a gente vai estudar isso ao longo da nossa aulinha de hoje, tá? Tudo bem? Então, vamos reforçar essa compreensão em relação ao quadro que o paciente apresenta neuroquimicamente falando. Então, vejam, os antipsicóticos típicos, eles são antagonistas de receptor D2 com ação intensa aí, ó, sobre o sistema límbico, bloqueando a dopamina nesse sistema límbico. Ou seja, bloqueando esse quadro de superestimulação dopaminérgica. Mas também ele causa bloqueio D2 lá do estriado. Presta atenção nisso. Este bloqueio do estriado, na via que nós chamamos de nigroestriatal, vão causar efeitos colaterais motores, que é o quadro extrapiramidal. Então, veja bem, na hora que nós bloqueamos receptores dopaminérgicos do estriado, o paciente faz um quadro extrapiramidal, que pode inicialmente cursar como uma discinesia, até um quadro, uma discinesia aguda, até uma evolução para uma discinesia tardia. Então, esse quadro extrapiramidal, no jargão clínico, a galera chama ele de impregnado. O paciente está impregnado, porque ele fica meio robotizado, fica meio rígido. Compreende? Então, nosso interesse é ter uma droga que fizesse esse controle aqui, mas não deixasse o paciente assim. Vamos tentar ver se eu simulo aqui, ó. Imagina, o paciente está lá, ó. E, dependendo do quadro da inibição, ele pode evoluir para sinais clínicos interessantes, como, por exemplo, quadros de cinéticos. Pode evoluir para quadros de cinéticos, e esses quadros de cinéticos, eles podem evoluir cada vez mais, de forma mais intensa, e
inclusive prejudicar a socialização do paciente. Esses quadros que eu tentei simular para vocês são quadros de cinesias, causado pelo bloqueio da via estriatal. Então, são quadros de efeito colateral motores. Isso é bem típico dos antipsicóticos típicos ou convencionais. Então, como a gente está vendo aqui, nesse slide, nós estamos mostrando as drogas antipsicóticas, como a gente já falou, típicas. Os incisivos, né? Que aí a gente vai ter a butirofenona haloperidol, que é o aldol, né? Utilizadíssima, a gente já falou sobre isso. Nós vamos ter o penfluridol, flufenazina e a fenotiazina. Mas o mais usado aqui, sem sombra de dúvida, é o haloperidol. Essa droga ela vai ter uma série de efeitos colaterais, inclusive aquele efeito colateral que a gente comentou nesse instante, que é o motor, que é a impregnação, que é o quadro extrapiramidal, é extremamente comum no aldol. Inclusive, do ponto de vista clínico, quando você aplica o aldol decanoato por via IM, você já aplica junto com a droga para coibir ou para reduzir a possibilidade da impregnação, que seria ou o biperideno, que é um anticolinérgico, ou então a prometazina, que é o Fenergan, que embora seja um antihistamínico, tem uma boa atividade anticolinérgica. E nos antipsicóticos atípicos, típicos ainda, desculpe, nós vamos ter os sedativos. Como eu já tinha falado aqui, a clorpromazina, que é o Amplictil, medicamento muito utilizado, mas que tem uma série de efeitos colaterais que nós vamos abordar aqui. Entre eles, por exemplo, já posso adiantar, o ganho de peso, né? Nós vamos ter levomepromazina, supirida, tioridazina, trifluperazina, são todos típicos sedativos, mas o mais importante, que é mais utilizado, né, seríamos aqui a clorpromazina, com maior eficiência, né? O pessoal utiliza com uma potência muito grande, né, o Amplictil. Nós vamos ter aqui, dos antipsicóticos atípicos, eu gostaria de chamar a atenção dessa moça aqui, ó, clozapina, que é o Leponex. A clozapina é uma droga que deu origem à série. Aí depois eu tenho olanzapina, que é tiapina, a risperidona, o fantástico aripiprazol, que não é sedativo, a ziprosidona, que também não é sedativo, né? Esse grupo dos atípicos, eles têm uma, como é que eu posso dizer, uma segurança terapêutica maior, embora a potência deles seja menor do que a potência, por exemplo, de um aldol, né? Do haloperidol. Então grava isso. Atípicos, importantíssimos, que eu não posso sair de uma aulinha sem gravar. Clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, o aripiprazol, ziprosidona. Lembrando do aripiprazol como uma droga com uma vantagem enorme aí de não ser sedativo, né? Que é um grande problema. Eu estou chamando aí, a professora, por que você não falou aqui da iloperidona? Porque ela não está disponível no Brasil, né? Mas ela, inclusive, eu estou chamando a atenção aqui vermelha, ela não é indicada no quadro de mania aguda, nem ela, nem a clozapina, né? Mas, por favor, vamos gravar isso, dos atípicos, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, aripiprazol e ziprosidona. Esses aí são fantásticos por quê? Porque eles não vão causar, com a mesma potência, a ação de efeito colateral extrapiramidal. Eles não vão causar o efeito colateral extrapiramidal. É muito mais raro, né? E eles têm a igual potência dos típicos sobre os efeitos, os sintomas positivos da esquizofrenia. Então, como eles têm o sintoma, a potência praticamente igual em relação aos sintomas positivos da esquizofrenia, o risco que eu tenho de distribuição piramidal é muito baixo. Além dele também, o bloqueio da via, além da via nigrostriatal, que dá efeito colateral motor, o bloqueio da via tuberoinfundibular, que no bloqueio da via tuberoinfundibular, o antipsicótico ele faz a hiperprolactinemia, porque eu gostaria que vocês lembrassem que a dopamina lá
na hipófise, ela é o fator inibidor da prolactina. Então, como a dopamina é o fator inibidor da prolactina, se você inibe a dopamina, a prolactina sobe, eu tenho hiperprolactinemia. Aí eu tenho galactorreia, eu tenho ginecomastia, que é um achado que você vai ver, sobretudo nos antipsicóticos clássicos ou típicos. Nos atípicos, que nós estamos vendo aí, repetindo, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, aripiprazol e ziprosidona, nós vamos praticamente não ter essa complicação. Tá? Então vamos ver um esquemazinho aqui para a gente poder situar. Olha só. Os atípicos, eles vão causar, além do que nós vimos até agora, que seria essa possibilidade do antagonismo D2 na via do sistema límbico, eles vão ter uma particularidade que seria esse bloqueio de receptores 5-HT2, que aumentariam a liberação de dopamina aqui, ó, no estriado. Então, eles causariam uma menor possibilidade do quadro extrapiramidal. Aí a literatura chega a colocar a ausência de efeito extrapiramidal, porque ele causaria uma liberação de dopamina nessa via que a via que o bloqueio da dopamina causaria problema. E, por outro lado, lembra naquele quadro da hipótese de hiperatividade dopaminérgica que nós tínhamos falado, quando eu faço esse bloqueio de receptor 5-HT2, eu aumento a liberação de dopamina aqui. Então, como eu aumento a liberação de dopamina, eu termino, vamos dizer assim, tendo uma opção terapêutica naqueles quadros de sintomas negativos, onde eu tenho uma redução de dopamina. Então, seria o foco da ação dos antipsicóticos atípicos. Bom, eu gosto muito desse esquemazinho aqui, que mostra uma molécula, vamos dizer assim, hipotética, a representação hipotética de uma droga antipsicótica, de uma forma geral, e chamando a atenção para a ação antipsicótica mesmo, seria a ação D2, antagonista D2, e a ação antagonista 5-HT2. As outras ações estão ligadas muito à colateralidade. Eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês em relação a isso. Veja bem, eu tenho a possibilidade aqui de causar ação sobre receptores colinérgicos. Quando a droga age sobre receptor colinérgico, olha aqui no esquemazinho, esses receptores colinérgicos, o que é que pode acontecer? Constipação, retenção urinária, taquicardia, xerostomia, xeroftalmia, um achado grande, por exemplo, com algumas medicações que fazem bastante isso, como a própria clorpromazina. Você vai ver o paciente com aquela saliva grossa, parecendo leite de jaca na rima oral, aquela saliva grossa, né, pegajosa. Às vezes o paciente faz assim e puxa e tá aquele liga, né? Porque eu tenho uma saliva extremamente espessa pela ação anticolinérgica. Então, um efeito colateral importante aí, né, de algumas medicações, então eu tenho que ficar atento a isso. O efeito antihistamínico anti-H1, que nós vamos ter drogas que têm maior potência anti-H1, outras menor potência anti-H1. Isso vai causar sedação e um efeito orexígeno, um efeito de estimular a fome. Então, quando eu tenho uma droga que tem uma ação sobre H1, eu vou ter justamente essa possibilidade de sedar, mas a possibilidade orexígena de aumentar a fome. Então, eu vou ter uma somação de efeitos. Porque na hora que eu aumento a fome e tenho um aumento de sono, a tendência é muito grande de ganho de peso, né? Eu vou ter também as ações, além disso, sobre receptores alfa, que estão ligados, por exemplo, à hipotensão postural. É um outro problema dessas drogas. A outra possibilidade é a ação sobre os transportadores de serotonina e de noradrenalina, que estariam relacionados à melhora do quadro, mas também a possibilidades de utilização para outros quadros, como, por exemplo, pacientes depressivos, que seria o marco da possibilidade das drogas quando agem em receptores de serotonina, de eu ter uma atividade associada antipsicótica com uma atividade antidepressiva. Tudo bem?
Já está claríssimo aqui que a atividade dopaminérgica sobre receptores D2 é o que caracteriza a ação do antipsicótico. Para dizer que uma droga seria antipsicótica, ela teria que ter essencialmente uma ação antidopaminérgica. Muito bem, então, só passando a régua no que nós falamos até agora, drogas antipsicóticas são drogas que têm a atividade de bloquear receptores D2. Mas nós vamos ter drogas aí que também vão agir em outros receptores, como a gente acabou de falar, e incluindo o receptor 5-HT2, que estaria relacionado aos antipsicóticos atípicos. E a fantástica clozapina, que foi o primeiro atípico, que está relacionado a um bloqueio seletivíssimo do receptor D4. Né? Outra situação que deixa bem claro, acho que já ficou, né, não vale a pena reforçar, que a potência do antipsicótico vem relacionada à sua atividade sobre o receptor D2, receptor dopaminérgico, mas também sobre o receptor serotoninérgico. Mas essa potência maior é sobre o D2, sobre o bloqueio do receptor D2. Né? É claro que no decorrer do tratamento, o paciente ele pode apresentar efeitos tardios, como é o caso, por exemplo, da discinesia tardia, que quando ela aparece, ela normalmente se comporta de forma irreversível. Bom, esse esquemazinho eu gosto muito dele, né? Porque ele mostra de forma esquemática que toda droga antipsicótica ou neuroléptica, olha aqui, ele é de um livro antigo, ele está chamando aqui neurolépticas, tem que ter atividade antidopaminérgica sobre D2, senão não é um antipsicótico. Mas além dessa atividade, a droga ela pode ter atividade sobre receptores alfa, como nós falávamos há pouco. Na ação sobre uma droga que bloqueia receptores alfa-1 pode causar hipotensão postural. Ela pode causar bloqueio de receptores muscarínicos e isso causar grande colateralidade, como boca seca, visão turva, taquicardia, retenção urinária. Ela também pode causar efeitos sobre receptores serotoninérgicos, como 5-HT2, que seria uma outra possibilidade de efeito terapêutico, e também o efeito antihistamínico. Esse efeito antihistamínico, ele é um efeito que vai causar sedação e indução do apetite. Então, o indivíduo vai dormir mais e comer mais. Clorpromazina, ela é o danado nesse efeito, causando normalmente obesidade. Complexo, né? Porque você está precisando tratar o paciente de um quadro e está gerando um outro problema, que seria a obesidade para ele. Esse esquemazinho aqui é desse livro, que bastante legalzinho, que eu peguei, vamos dizer, o subgrupamento do esquema onde mostra todo, né? Onde eu teria aqui exatamente o seguinte, ó, os antipsicóticos convencionais ou típicos, eles têm a característica de fazer esse bloqueio. Ó. Além do bloqueio que eu quero, que é o bloqueio do D2, ele pode bloquear alfa-1, causando a hipotensão postural, H1 causando sono e fome, e muscarínico M1 causando essas coisas que eu falei, como constipação, retenção urinária, xerostomia. Isso é uma característica grande dos antipsicóticos convencionais ou típicos. Já os antipsicóticos atípicos, vocês estão vendo aqui no esquemazinho, eles, além da ação contra D2, ele também, na sua ação antipsicótica, vai ter ação sobre 5-HT2. Então, ele teria essa atividade antagonista, agonista inverso. Antagonista D2 e agonista inverso de 5-HT2. Essa é a grande característica dos antipsicóticos atípicos. Certo? Então, do ponto de vista farmacológico, né, esses antipsicóticos atípicos, eles são antagonistas serotonina e dopamina, com um antagonismo simultâneo de serotonina em receptores 5-HT2 e sobre o receptor dopaminérgico D2.
E a gente vai observar que cada um dos antipsicóticos atípicos vai ter um perfil diferente, mas de uma forma geral, nós vamos ter essa relação antagonismo serotonina-dopamina. Continuando nessa lógica esquemática, vamos ver um desenhozinho aqui legal. Olha só, aqui eu tenho aquele primeiro desenho onde eu tenho a molécula completa do antipsicótico, hipoteticamente. Lembrando que a ação antipsicótica seria marcada pela D2 e pela 5-HT2. E as demais. Aí aqui eu vou chamar a atenção de que antipsicótico, que perfil de molécula de antipsicótico teria uma ação X e YZ. Então vamos lá ver. Primeiro seria uma atividade antidepressora. Então veja bem, um antipsicótico que teria uma atividade antidepressiva, que poderia ser utilizado como antidepressivo, seria um antipsicótico que teria uma atividade sobre receptor D2, mas que fosse parcial, um antagonista parcial D2. Então, as drogas que teriam ação sobre D2, antagonismo parcial, eles são antipsicóticos com atividade antidepressiva. Isso dos atípicos. Olha aqui, tá vendo? Que ele está mostrando atividade sobre receptores 5-HT2. Continuando. Com atividade antimaníaca. Antimaníaca, para ser antimaníaco, efetivamente antimaníaco, nós já colocamos claramente para vocês. Tem que ter atividade bloqueadora total D2. Total D2. E quem é melhor para isso são os típicos. Mas os atípicos, nós temos alguns com a potência boa de bloqueio D2. Mas como eles são atípicos, eles também vão bloquear receptores de serotonina 5-HT2 e 5-HT2-1A. Tudo bem? Vamos para atividades cardiometabólicas. Olha, há drogas que vão ter repercussões cardíacas e metabólicas, são drogas que vão pegar receptor muscarínico cardíaco, né? São drogas que vão pegar peptídeos. São drogas que vão pegar o bloqueio, vão fazer bloqueio H1. E se vai fazer bloqueio H1, aquela história da fome e sono, tá? Então, seria o perfil de drogas que vão ter ações cardiometabólicas. E drogas que teriam ações ansiolíticas e sedativas hipnóticas são drogas que também vão ter o bloqueio H1, um efeito antihistamínico, que tem o efeito anti-adrenérgico alfa-1 e que tem o bloqueio antimuscarínico, anti-M1. Então, a gente vai ver que cada droguinha dos atípicos vai ter um perfil. Eu coloquei aqui na aulinha alguns, para não se estender muito na aula, apenas alguns. Bom, esse desenhozinho é um desenhozinho esquemático que eu acho fantástico para resumir a ópera. Olha só, eu estou colocando aqui as 4 principais vias dopaminérgicas. Vamos ver lá, cada um. Ó. A via mesolímbica, a via mesocortical. Essas vias é a que eu quero bloquear com antipsicótico, porque é nelas onde reside o quadro esquizofrênico, o quadro de hiperatividade. Aí eu tenho a via nigroestriatal, que se eu bloquear essa via nigroestriatal, eu vou ter os efeitos colaterais motores. Grava aí, se eu bloqueio a via nigroestriatal, eu vou ter os efeitos colaterais motores, tá? Efeitos colaterais motores. Se eu bloqueio a via tuberinfundibular, que é essa aqui, A1, eu vou ter os efeitos colaterais endócrinos. Qual é o efeito colateral endócrino, sobretudo, professor? Bloqueio da dopamina, bloqueio o PIF, que é o fator inibidor da prolactina. Então, se eu não tenho o fator inibidor da prolactina, eu aumento a prolactina, eu tenho hiperprolactinemia. E a hiperprolactinemia vai fazer ginecomastia e galactorreia. E o principal efeito colateral motor, professor? Extrapiramidal. Bom, então a eficácia clínica dos antipsicóticos típicos, né, seria utilizado nos quadros de síndromes agudas de esquizofrenia para controlar o quadro bizarro do esquizofrênico e a diminuição daquela agitação psicomotora. E, a longo prazo, vai tratar o paciente para evitar a recidiva de quadros. Né? E, evidentemente, que quando você vai trabalhar uma terapia longa, você pode optar por medicamentos XR, de liberação lenta. São eficazes,
de 50% a 70% dos esquizofrênicos conseguem fazer um bom controle, mas nos antipsicóticos típicos nós vamos ter uma limitação importante, que é naquele sintomas negativos. Tudo bem? E aí seria indicado os típicos, os atípicos e não os típicos. Então, quais são os efeitos colaterais que eu tenho do antipsicótico convencional? Vamos lá, quais foram os dois eixos? Endócrino, motor. Motor extrapiramidal, síndrome extrapiramidal, de cinesias. Clinicamente eu chamo de impregnação. E o endócrino, o bloqueio da dopamina gera uma hiperprolactinemia. Essa hiperprolactinemia também vai interferir na sexualidade, porque vai diminuir a liberação de FSH e LH. Então vai terminar interferindo no quadro de ovulação. Os sintomas negativos têm resposta pobre e podem até se agravar. Portanto, nesses pacientes com sintomas negativos, deve-se utilizar os atípicos. Então, é por isso que existem os antipsicóticos atípicos. Eu acho que já ficou bem claro isso para vocês, não é? Sim? Bom, bora ver um esquemazinho para entender aqui uma coisa importante também. Os antipsicóticos convencionais ou típicos, eles têm uma janela terapêutica, tá vendo, muito estreita. O limite da ação do efeito antipsicótico e o efeito da síndrome extrapiramidal é muito pequena. Ou seja, numa pequena alteração de dose, eu saio da atividade antipsicótica e eu já começo com efeito colateral motor. Isso para os convencionais. Para os atípicos ou não convencionais, olha como a janela é maior. Estão vendo como a janela é maior? Entre o limiar de causar o efeito antipsicótico e o limiar de causar síndrome extrapiramidal e a hiperprolactinemia. Então, nós diríamos que os antipsicóticos atípicos eles são mais seguros para tratar o paciente. Bom, quais são os efeitos colaterais deles? Distúrbio motor extrapiramidal, o distúrbio endócrino, a icterícia obstrutivas com as fenotiazinas, como é o caso da clorpromazina, a sedação, hipotensão e aumento de peso, que é o caso especialmente da clorpromazina. Faz bastante isso, embora o haloperidol também possa fazer também, mas isso é um machado bem forte da clorpromazina. Boca seca, visão turva, hipotensão, são efeitos colaterais do bloqueio alfa, a hipotensão, e da boca seca, visão turva, efeito antimuscarínico. E pode acontecer a síndrome maligna antipsicótica, que é bastante rara. Bom, eu posso ter as distonias agudas, irreversíveis, como eu estava falando. Por exemplo, eu posso simular um quadro de distonia e de cinesias agudas, que se eu não parar ou não trocar o medicamento, eu vou evoluir para cinesia tardia, com quadros às vezes muito graves, né? Desde cinesias orofaciais até comprometer membros. E isso está acontecendo por conta de um efeito, vamos dizer assim, uma complicação do uso do medicamento, que seria o aumento da atividade dopaminérgica. Então, é o medicamento que está fazendo isso. Veja, você está tratando o indivíduo e está causando, aqui a gente chama de cacuete, né? Esse quadro é causado pelo medicamento, efeito colateral do medicamento. Então, nós vamos ter esses movimentos aí que são complicadores, né? Inclusive na socialização, porque o paciente não percebe isso, fica motivo de risada, né? De pessoas que não conseguem compreender. Bom, o que é que nós falamos? Que os antipsicóticos atípicos, eles vão causar menos isso. E nós chamamos a atenção da clozapina, que seria o primeiro dos atípicos. Mas é claro, como nem tudo são flores, a clozapina tem um risco importante. Por exemplo, em 2% dos pacientes, ela pode fazer quadros de agranulocitose. Mas a grande vantagem dela é o fato de ser mais seletiva
e não causar esse bloqueio nigroestriatal. Só que nós vamos ter drogas muito mais novas que vão diminuir mais ainda essa possibilidade do que a clozapina, né, que foi o primeiro da via dos atípicos. Então, eu tenho que pensar, quando vai se escolher qual antipsicótico, se é típico ou atípico, a eficácia no controle do quadro esquizofrênico agudo, qual medicamento vai me dar uma segurança maior no tratamento de reincidivas, fazer o tratamento agudo e o tratamento de manutenção, e entender que eu vou ter pacientes com quadro negativo que os típicos não vão cobrir. E eu vou ter que entender que nos atípicos também eu vou ter limitação de potência. Então, é uma relação importante aí que a gente tem. Aqui, ó, nesse quadrinho, que eu acho que é do Katzung, está colocando aqui exatamente os fármacos, ó. A vantagem deles e a desvantagem. Por exemplo, a clorpromazina, como eu tinha falado, um típico usado de baixo custo, com Plictil, né? Mas muito efeito colateral, como eu tinha falado. Aí eu tenho do lado o outro lado paralelo, a clozapina, que tem uma vantagem enorme, porque não há possibilidade, ou pouca possibilidade do quadro extrapiramidal, mas tem um risco de adrenogranulocitose. E a potência dela também não é igual dele, da clorpromazina. O haloperidol, que eu chamei a atenção também, né? Que tem como jargão pesado, já falei aqui, de causar o quadro extrapiramidal, que o pessoal chama na clínica de impregnação. Tudo bem? Então, esse quadro aí é para a gente poder visualizar isso. Ou a gente vai ter uma droga como a aripiprazol, que tem menor tendência de ganho de peso. A outra coisa importante da clozapina é a possibilidade dela de ganho de peso, né? Aí o aripiprazol ele tem menor possibilidade de ganho de peso, né? Ele tem menor toxicidade, até agora descrita também, porque é uma droga nova, né? Então, assim, vem com uma promessa fantástica ela, né? Bom, então bora ver um pouquinho aí sobre cada medicaçãozinha dessa. A clozapina, que eu falei bastante sobre ela. A clozapina é uma droga que é antagonista dos receptores de serotonina 5-HT2 e de dopamina, típico do atípico, olha lá. É considerado o protótipo das drogas atípicas. Por que o protótipo? Foi a primeira, né? Ela tem uma grande, uma ação interessante, porque embora os antipsicóticos, eles geralmente precisem ocupar 60% de receptores D2, a clozapina, ela mesmo com baixas doses, já consegue fazer esse efeito, né? Isso é uma grande vantagem dela, né? Então, eu gostaria que vocês gravassem a clozapina como uma droga mais segura, sobretudo no quadro extrapiramidal e endócrino, mas ela tem uma potência menor do que os antipsicóticos convencionais, né? Tudo bem? Vamos para a olanzapina. A olanzapina, ela tem uma estrutura química extremamente relacionada à clozapina, também um antagonista de receptores 5-HT2A e de dopamina D2. Ela é muito mais potente do que a clozapina, né? E apresenta um certo diferencial no efeito farmacológico dela, né? Se a gente observar aqui nesse descritivo das possibilidades de efeito, nós diríamos que ela é uma droga que apresenta propriedades sedativas extremas da clozapina. Ela pode ter um efeito antimuscarínico, um efeito antihistamínico menor. A olanzapina não costuma elevar os níveis de prolactina com tratamento prolongado. A olanzapina é extremamente consistentemente associada a ganho de peso. Então, essa é uma preocupação que também a clozapina faz. Ela é uma droga que também faz alterações metabólicas, como o aumento da resistência à insulina e, portanto, a possibilidade de quadros de intolerância à glicose. Então, é uma droga com a potência maior do que a clozapina, mas com uma potência maior.
vamos para a quetiapina. A quetiapina é uma droga interessante, a quetiapina. Porque a quetiapina ela tem uma estrutura, obviamente, também relacionada com a clozapina, né? A gente falou com a clozapina como um protótipo desse grupo, portanto é um bloqueador de receptor 5-HT2A e de receptor dopaminérgico de 2. No entanto, tem várias propriedades farmacológicas que diferenciam, particularmente ela em doses diferentes e com diferentes formulações, por exemplo, oral, sublingual, né? Elas resultam em diferentes reações, até porque no caso da quetiapina, a quetiapina ela apresenta metabólito que é ativo, que vai determinar ainda ações, como é o caso do metabólico que é chamado de norquetiapina. Então, essa norquetiapina ela tem propriedades farmacológicas únicas quando comparada com a quetiapina, né? Principalmente porque ela vai fazer uma inibição do transportador da noradrenalina, também age como antagonista de receptor 5-HT7, 5-HT2C, alfa-2. Ela vai ter, portanto, uma ação semelhante à clozapina, mas com a potência muito maior, né? Então, e uma associação de efeitos terapêuticos ligados à dose ou ligados à forma farmacêutica como ela se apresenta. Por exemplo, a quetiapina é um agente que tem a possibilidade de você utilizar ele com formulação de liberação imediata, formulação de liberação prolongada. E na liberação imediata, eu teria uma possibilidade do paciente fazer um efeito sedativo maior ou um efeito só antipsicótico. Vamos ver um desenhozinho aqui no próximo slide. Olha só. Em relação à dose, olha só que coisa interessante. Na dose de 50 miligramas, a quetiapina é o bebê urso, vai causar um efeito hipnótico. Na dose de 300 miligramas, é a mamãe urso, vai causar o efeito antidepressivo. Na dose de 800 miligramas, veja que quem aparece aqui com força, olha só. Portanto, o efeito antipsicótico. Então, vejam que, a depender da dose, eu vou ter um comportamento da quetiapina. Vamos ver agora a azenapina, ou também chamada de acenapina, mas a azenapina é outro antipsicótico novíssimo, né? Extremamente recente, que tem uma estrutura química extremamente próxima dos antidepressivos, como é o caso da mirtazapina, né? Tem uma atividade que a gente pode chamar a atenção aqui, ó, sobre o receptor de serotonina 5-HT2A, 5-HT2C, sobre o receptor estaminérgico H1 e sobre o receptor alfa-2. A acenapina, ela tem formulações também que pode ser feita por via sublingual, né? Que tem uma biodisponibilidade fantástica por essa via, obviamente. Por quê? Porque não passa por metabolismo de primeira passagem, porque pela via oral ele é extensamente metabolizado por primeira passagem, essa droga, né? Ela tem uma atividade antipsicótica fantástica nessa via sublingual, né? E um dado interessante é que ela pode causar alterações comportamentais no paciente, como, por exemplo, uma certa sonolência, né? Isso é um dado interessante da acetilapina, né? Mas, particularmente, ela não causaria aquele quadro de síndrome extrapiramidal e não causaria o ganho de peso, que a clozapina, por exemplo, causa ganho de peso, embora ela não cause extrapiramidal, mas ela causa ganho de peso, né? Porque ela teria a propriedade antihistamínica da acenapina é um pouco menor do que, por exemplo, dos típicos, né? E a risperidona, professor? A risperidona é uma droga extremamente interessante, né? Ela foi aprovada para o tratamento de irritabilidade associada a transtorno autístico em crianças e adolescentes. É uma droga que tem uma utilidade ampla, sobretudo em pacientes que fazem automutilação, né? Ela, em baixas doses, é usada
para os quadros de agitação, psicose, quadro demencial, né? Ela dentre a categoria, vamos dizer assim, ela é um intermediário entre os típicos dos atípicos em termos de potência, né? Vejo claramente aqui que ela é um antagonista total, D2 e 5-HT2, né? E o queridinho aripiprazol. O aripiprazol é essa droga que vem com uma proposta fantástica, né, para o tratamento esquizofrênico, né, que tem uma vantagem enorme de não causar o risco de sonolência, de prostração. Por que isso? Veja só. Porque ele é um bloqueador dopaminérgico, mas ele é um bloqueador parcial, então ele mantém um certo tônus. Então ele é muito interessante naqueles pacientes com quadro negativo, porque ele vai conseguir pegar de forma efetiva, né? E uma vantagem deles é que também eles não causariam aqueles transtornos metabólicos como a hiperglicemia, a tendência de hiperglicemia, de hipertrigliceridemia. Então é outra vantagem do aripiprazol. Então, eu só tenho uma certa restrição porque é uma droga muito nova e eu acho que a gente precisa ter mais conhecimento sobre ela. Por exemplo, uma coisa que é falada em relação ao aripiprazol é a diminuição do risco de cardiotoxicidade que ele teria, aquele efeito cardioprotetor, lembra? Que nós falávamos lá no comecinho, com o mesmo esquemazinho da bolinha, né? Bom, eu gostaria de que vocês lembrassem bem que esquizofrenia ela é algo onde você vê algo de forma diferente que os outros não estão vendo, mas é um sofrimento muito grande para quem está vendo. E o tratamento farmacológico ele pode impor também sofrimentos, como é o caso das discinesias, como é o caso dos transtornos motores e endócrinos. E só lembrar, né, se vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas que o dia 24 de maio é o dia da pessoa com esquizofrenia. Então, para vocês conhecerem e divulgarem. Certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula aqui no canal.